Antes desse vídeo começar, eu preciso dizer que eu não ia gravar um vídeo. Eu não ia fazer um registro sobre a leitura desse livro. Só que quando eu já tava ali mais da metade do livro, aconteceram algumas situações no livro que me deixaram completamente enlouquecida. E aí, eu senti a necessidade de fazer um registro de uma teoria que veio assim na minha cabeça. E já que eu registrei essa teoria, eu continuei registrando o livro da metade pro final. E eu fiz uma junção desses cortes pra montar esse vídeo. Então aqui só vai ter a minha reação da metade do livro pra frente. Mas assim, são reações que valeram a pena ser registradas, porque esse livro foi muito diferente do primeiro. E eu me emocionei bastante. Eu fiquei bastante emocionada com essa história. Enfim, eu vou deixar um pouco dessas reações que eu tive durante a leitura aqui. E depois eu vou fazer mais alguns comentários a respeito dessa história. Tá. Eu não tinha nem gravado um vlog a respeito desse livro. Mas no presente momento me surgiu uma teoria que eu tô completamente enlouquecida. A questão é a seguinte: eu tô lendo Paixão, da Tracy Wolff, e eu tô mais ou menos, um pouquinho pra frente da metade do livro. Agora eu tô na página 355. E pode ser muita loucura na minha cabeça. Pode ser muita loucura na minha cabeça. Mas o que acontece? A história no presente momento tá no ponto em que o Hudson ainda tá dentro da cabeça da Grace. A gente tem como pré-estabelecido desde o primeiro livro de que a Grace e o Jackson são consortes. Mas a gente teve alguns incidentes nos últimos capítulos. A relação que a Grace está estabelecendo com o Hudson, por ele estar dentro da cabeça dela, tá sendo muito interessante, digamos assim. E mais que estar sendo uma relação interessante, essa relação tá começando a gerar dúvidas sobre o que foram as atitudes do Hudson no passado, né? Quando ela questiona ele a respeito disso, ele simplesmente dá um jeito de esquivar, de dizer que as coisas não são bem como elas aparentam ser. E tá bem. E até mesmo a consorte do Hudson, que ele admite que não era consorte dela, que realmente não era consorte dele. Então, assim, estão começando a surgir dúvidas sobre o que foram as atitudes do Hudson. E mais que isso, teve um momento em que eles estavam praticando. Ai, meu Deus, esqueci o nome do jogo. Tem um momento que eles estão praticando Ludares. Que se eu não me engano foi o Flint. Não tenho certeza de quem foi o personagem, mas um dos garotos teve a camisa rasgada. E se eu não me engano foi o Flint. E o Jackson fica olhando pra essa camisa rasgada. E aí a Grace até comenta: não tem problema, pode olhar, ele é gostoso mesmo e tal. Isso foi brincadeirinha. Só que nesse momento aqui que eu tô na história, acabou de ser revelado de que o Flint é gay. E que a possibilidade de que as pessoas tenham mais do que um consorte. Juro que assim, ó. Ai, eu queria muito que o Jackson ficasse com o Flint. Eu queria muito que isso acontecesse. E mais que o Jackson ficar com o Flint, eu tô muito apaixonada pelo Hudson. E eu queria muito que a Grace ficasse com o Hudson e o Jackson ficasse com o Flint. Eu não quero estar doida.
eu não quero tá doida, assim. Tá muito longe de qualquer coisa semelhante a isso acontecer. Mas, assim, eu tenho mais 4 livros pra ler depois desse aqui. Eu realmente espero que chegue nesse ponto. Eu quero que todas as histórias sobre o Hudson estejam erradas. E eu quero muito, muito que o Jackson fique com o Flint. Eu quero muito que o Jackson fique com o Flint. Mas, assim, eu tô jogando a bola, assim, ó, muito longe, esperando acertar um alvo que eu não sei nem se existe, né? Mas, assim, quer dizer, temos indícios, né? Temos indícios, porque o Jackson já tava encarando, o Flint já entende que ele é gay. Ele ficou muitos anos esperando por alguém que estava emocionalmente indisponível, que no caso era o Jackson. E, meu Deus do céu, eu espero muito que isso aconteça. Eu espero muito que isso aconteça. Eu vou continuar lendo, porque, pelo amor de Deus. E assim, um comentário que eu preciso fazer a respeito dessa série é que tá me passando uma vibe, assim, muito... Não pela história em si, porque as histórias não são tão parecidas. Tá me passando a mesma sensação que eu tive quando eu li a Cotar. Porque o primeiro livro não me cativou tanto, não fiquei tão interessada no primeiro livro, mas o segundo livro foi, tipo, avassalador, né? E esse livro tá sendo completamente avassalador, assim. Nossa, não tem nem comparação com o primeiro, sabe? Então... E aí agora a gente tem essa situação da nossa querida Grace ser a consorte do Jackson, que aqui... Eu devo dizer que eu já tô na página 106. Digamos que a situação dela como consorte do Jackson tá um pouco delicada, tá um pouco prejudicada. Então, assim... Ai, essa teoria não sai da minha cabeça, meu Deus do céu. Ai, mas olha... Eu juro que eu queria muito que isso acontecesse. E eu, quando eu comecei a ler esse livro, eu pensei, não, eu vou ler esse aqui, depois eu vou ler um outro. Eu já tava montando toda uma TBR na minha cabeça pra quando eu terminasse de ler Desejo. Mas eu acho que eu simplesmente vou deixar de lado e eu vou ler Cobiça, porque a situação tá assim, ó, tá nervosa a situação. Hoje é segunda-feira, são 8h57 da manhã. E eu fiquei lendo até mais tarde do que eu deveria. Eu não tenho nem desculpa. Eu fiquei muito intrigada. Agora eles estão jogando mesmo, né? Tá acontecendo o torneio de Ludares. Eu lembrei. Tá acontecendo o torneio de Ludares. E eu confesso que eu tô bastante ansiosa. Não pelo torneio em si, mas porque ontem eu ganhei toda uma teoria da conspiração, né? Então... Eu vou trabalhar, mas eu tô bem louca pra ler esse livro. Provavelmente eu vou conseguir ler só de meio-dia, mas tô ansiosa. E o que acontece é que a Grace e o Jackson tiveram uma baita de uma briga. E na minha cabeça só ficava passando a minha teoria da conspiração. Só que eles resolveram muito rápido. E eu fiquei, tá, é melhor eu tirar isso da minha cabeça. Só que agora aconteceu mais uma coisa que eu fiquei, gente do céu, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. E eu quero dizer que eu tô completamente em prantos, eu tô surtando com esse livro. O que
Todas as emoções que o primeiro livro não me trouxe, esse segundo livro tá me trazendo. Meu Deus do céu. O que tá acontecendo? Eu sento pra ler e eu só não consigo parar. Talvez o fato de os capítulos serem bem curtinhos também ajuda bastante, né? Considerando que é um livro de 600 páginas, né? 600 e poucas páginas, 610 talvez. E a gente tem 125 capítulos, a gente tem uma média ali de 4 páginas por capítulo. Então a leitura flui muito rápido, flui muito bem. E eu tô muito interessada no que vai acontecer daqui pra frente. Eu tô terminando o livro e eu já tava me conformando. Mas aquele último... Mas o capítulo Gente, o que se passou enquanto essa menina tava em formato de pedra? Eu preciso saber de mais detalhes. Eu preciso muito saber de detalhes do que aconteceu enquanto ela estava em formato de pedra. Eu não tô bem. Eu não tô bem. Eu não... Falta o quê? Umas 15, 20 páginas aqui e eu não tô bem. Eu preciso saber. Já fazem 2 dias que eu terminei de ler Paixão. E eu tirei um tempo pra pensar sobre o que eu achava desse livro. Porque ele foi muito diferente do que foi o primeiro livro. O desenvolvimento dentro da história do segundo livro foi muito melhor do que o primeiro. No primeiro livro eu fiquei bastante incomodada com algumas questões, principalmente de desenvolvimento entre os personagens, a relação entre os personagens, de existirem situações muito além de interações sociais comuns, né? Digamos assim. Só que nesse segundo livro, essa situação melhorou bastante, melhorou consideravelmente, melhorou bastante, assim. E eu terminei de ler esse livro muito empolgada e eu queria logo pegar o terceiro livro pra ler, porque a minha experiência com o segundo livro foi, assim, infinitamente melhor do que a experiência que eu tive com o primeiro livro. Essa foi mais ou menos a experiência que eu tive com ACOTAR, né? Porque quando eu li ACOTAR, eu não gostei do primeiro livro e fui me apaixonar loucamente quando eu li o segundo livro. A história em si, uma coisa não tem nada a ver com a outra, as histórias não são parecidas, mas a sensação que o livro me trouxe foi muito similar, né? A sensação de ler este livro foi muito parecida. Esse segundo livro mexeu muito mais comigo, né? A gente conhecer, né, e começar a ter a presença do Hudson na história. Hudson? Foi muito interessante e isso movimentou muito bem a história, né? Tanto pro próprio Jackson quanto pra Grace. Então foi um personagem bastante relevante dentro desse segundo livro. Ainda considerando que a gente tem 2 capítulos ali no final do livro sobre a perspectiva do Hudson, sobre os acontecimentos do livro, foi o que, assim, fechou com chave de ouro pra mim, porque ver a perspectiva dele sobre algum dos acontecimentos foi sensacional. 2 capítulos extras, eles deram força pra minha teoria maluca de fanfiqueira, né? Realmente vou deixar no final do vídeo, né? É um trecho falando dessa teoria, mas assim, uma das partes dessa teoria tá mais encaminhada do que a outra, né? Então, a experiência com o segundo livro foi muito melhor do que a experiência com o primeiro livro e eu tô realmente ansiosa pra poder ler o próximo livro dessa saga. Mas agora eu pisei um pouquinho no freio porque eu tava muito empolgada. E eu tenho certeza que se eu tivesse pego já o próximo livro em seguida, eu ia
cair numa ressaca literária, porque eu ia ler todos os 5, 6 livros de uma vez e eu ia ficar em ressaca literária. Hoje já é dia 26 de junho. E só na hora que eu fui editar esse vídeo que eu percebi que eu não tinha gravado um encerramento pra ele. Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu posso já contar que eu não fiz a leitura de Cobiça ainda. Eu li uns 3 ou 4 livros depois de ler Paixão, mas eu ainda não cheguei em Cobiça. E eu ainda não montei a minha próxima TBR, então eu não sei quando que eu vou ler Cobiça. Mas assim que eu conseguir chegar nesse livro, e conforme eu for lendo outros livros, eu venho trazendo mais histórias para compartilhar com vocês.